Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre inversa de uma matriz mudança de base. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o que seria a matriz mudança de base inversa? Vamos lá. Então, eu tenho uma matriz, e que a gente viu na aula anterior que a matriz mudança de base, da base A para a base B, é essa aí aqui, certo? Então, quando eu quero obter um vetor B na base B, isso é igual à matriz mudança de base da base A para a base B, vezes a componente do vetor V na base A, certo? Então, eu estou fazendo, então, para mim obter esse vetor, as componentes do vetor na base B, basta pegar a matriz mudança de base da base A para a base B, vezes vezes a componente do vetor na base A, certo? Então, ah, antes de... Então, se eu aplicar a inversa dos dois lados aqui, ó, a inversa da matriz mudança de base dos dois lados aqui, ó, seria como? Aqui ficaria a inversa da matriz mudança de base, da base A para a base B, vezes as componentes do vetor V na base B. Quando eu pego a inversa aqui, ó, a inversa, a matriz inversa da base A na base B, como eu estou multiplicando os dois lados, aqui ela vai ficar em primeiro também, vezes. É só pegar uma borracha. A matriz inversa da base A para a base B, vezes a matriz dos vetores componentes do vetor V na base A. Isso daqui, ó, as duas matrizes multiplicando uma pela outra vai dar a matriz identidade. A matriz identidade vezes a matriz componente da base A vai dar a própria matriz componente. Então, ficando desta forma aqui, certo? Tá, mas observando, olha, para outro lado, a gente tem que, ó, se eu quero escrever, se eu tenho o vetor componente, o vetor V as componentes do vetor V na base B, e eu quero isso, a componente desse vetor na base A, isso daqui seria a matriz inversa da base B para a base A, vezes o vetor, as componentes do vetor V na base B, certo? Então, serve isso daqui. Isso daqui. Então, ó, a gente chega aqui. A matriz inversa, ó, a matriz inversa da matriz componente. A matriz inversa da base A para a base B é igual à matriz inversa. Perdão. Gente, o que é isso? Confusão. Vamos lá. Então, observando, ó, observa esse e esse daqui, ó. A gente chega aqui. As componentes do vetor A é única, certo? Então, se é única, essa matriz aqui, ó, a matriz mudança de base, matriz inversa da mudança de base da base A para a base B, tem que ser igual à matriz mudança de base da base B para a base A. Então,
Isso daqui, ó. Então, quem que é a matriz mudança de base inversa? Quem que é a matriz mudança de base da base A para a base B inversa? É a matriz mudança de base da base B para a base A, certo? Então, essa a matriz inversa de mudança de base da base A para a base B é a mesma coisa da matriz mudança de base da base B para a base A, certo? Então, para entender melhor esse assunto, nada melhor do que um exemplo. Vamos lá? Então, nosso exemplo é o seguinte: seja a base beta 2 e menos 1, 3 e 4, e a base beta linha 1 e 0, 0 e 1. Bases do R2. Então, se vocês observarem, é o mesmo exemplo que eu dei em mudança de base, certo? Então, encontre a inversa da matriz mudança de base da beta linha para beta. Então, se você não assistiu a aula de mudança de base, assista. Por quê? Essa matriz mudança de base da beta linha para beta é exatamente essa daqui, ó, certo? É 4 sobre 11 menos 3 sobre 11, 1 sobre 11 e 2 sobre 11, certo? Aí eu quero a matriz inversa. A matriz inversa nada mais é a matriz mudança de base inversa de beta linha para beta, a matriz mudança de base, calma aí, vamos escrever isso aqui melhor, da base beta para a base beta linha. Então, eu posso encontrar a inversa dessa matriz ou fazer a matriz mudança de base da base beta para a base beta linha. Mas como que seria isso? Para achar a inversa, eu vou usar a ou forma escada, certo? A matriz inversa aqui, ou pela forma adjunta. Ou eu posso vir aqui, se eu achar mais fácil, escrever a base, os elementos da base beta como combinação linear da base beta linha. Como a beta linha é a base canônica, é mais fácil a gente fazer essa parte de cá, certo? Se não fosse, era melhor a gente encontrar a inversa dessa matriz, já direto. Então, vamos escrever os elementos da base beta como combinação da base beta linha. Então, ó, 2 e menos 1, como a base beta linha é canônica, 2 e menos 1 é 2 vezes 1 e 0, menos 1 vez 0 e 1, certo? Então, a gente já achou os elementos aqui. Devido ser a base canônica que eu tenho que escrever, né? Então, 3 e 4, que é segundo vetor, é 3 vezes 1 e 0, mais 4 vezes 0 e 1. Então, a matriz mudança de base aqui, ó, da base beta para beta linha, vai ser, ou seja, a inversa da matriz mudança de base da beta linha para beta é exatamente 2 e menos 1, né? Vai para a coluna, e 3, 4. Opa, certo? Então, essa é, é a forma de encontrar a inversa de uma matriz mudança de base. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, não se esqueça de inscrever no canal. Até a próxima!